Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 30 de junho, metade do ano, hein? Metade do ano de 2020. 30 de junho de 2020, para mais uma palavra, para nos alimentar, nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal, compartilhe esta mensagem, dê o seu like, isso é importante para o crescimento do canal, compartilhe com as pessoas que você ama. Amém? E também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para o crescimento da divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Quero falar hoje sobre um assunto muito importante também, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muito se fala também de crise econômica, e esse assunto, dinheiro, é um assunto importante, porque na Bíblia se fala muito sobre dinheiro, dando instruções como viver prosperamente, né? E eu quero falar sobre isso. Mas antes de entrar propriamente no assunto, a gente precisa entender que como funciona o governo de Deus. Deus é o Senhor do universo. Deus ele está sentado no seu trono e governa o universo através de leis e princípios que ele estabeleceu. A sua palavra, a palavra de Deus, ela não muda. Ela está estabelecida nos céus, na terra, e do jeito que Deus diz, ponto. E é por toda a eternidade, porque Deus não muda. Isso nós podemos chamar de soberania de Deus, né? Deus está governando o universo. Muitas vezes a gente diz assim, né, a gente vê as pessoas falar, Deus está no controle de todas as coisas. Não é bem assim, querido. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu ao homem o governo da sua vida. Mas o governo da vida do homem também está sujeito às leis e aos princípios que Deus estabeleceu, né? Deus, ele preparou e ele, quando criou o homem, ele projetou o homem para viver uma vida plena, viver plenitude. Só que essa plenitude, essa vida plena que Deus preparou para o homem viver, depende do homem obedecer, né, as instruções, os princípios de Deus. Porque se o homem não obedece, ele não vai usufruir daquilo que Deus já estabeleceu para acontecer para os que obedecem a sua palavra. Agora é importante entender também outra coisa, que o conhecimento ou a ignorância da lei, dos princípios, não impedem o funcionamento das leis e dos princípios de Deus. Eu não sabia. Isso não quer dizer nada. Não sabia, mas o fato de saber ou de não saber não nos isenta, né, do funcionamento, da operacionalização dos princípios da lei de Deus. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei física, né? Os corpos são atraídos para a Terra. Isso é a força da gravidade, a lei da gravidade. Então, o fato de você conhecer ou não conhecer a lei da gravidade não te deixa isento. Todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Nossos corpos são atraídos para a superfície da Terra por causa da lei da gravidade. Se uma pessoa subir no 5º andar de um prédio e pular lá de cima e pensar, eu não conheço a lei da gravidade, ela não vai funcionar na minha vida. Não. Você vai pular de lá e você vai se esborrachar no chão. Por quê? Porque todos os corpos são atraídos para a Terra. Isso é a lei da gravidade, né? E para entender os princípios de Deus, é preciso a gente entender a natureza de Deus, o caráter de Deus. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, querido. Em Jeremias 1,12 diz assim, disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela sobre a palavra dele, e a palavra de Deus não muda, ela se cumpre. Amém, queridos? Em Malaquias 3, versículo 6 também fala sobre esse caráter da imutabilidade de Deus. Porque em Malaquias 3, no versículo 6, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, né? O Salmo 119 é um texto que eu gosto muito no Salmo 119, né, do versículo 89 ao 93, diz assim, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia.
Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amém, queridos? A palavra de Deus ela está estabelecida, são os princípios, são as leis, né, que regem o universo, que regem as nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos uma limitação, né, da nossa amplitude. Né? As nossas decisões afetam as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Mas tudo isso está subordinado, né, está subordinado aos princípios que Deus estabeleceu para o funcionamento do universo. E uma das leis que também Deus estabeleceu na física é conhecida como lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, né, na mesma direção, em sentido contrário, com a mesma intensidade ou com a mesma força. Ou seja, se você jogar uma bola na parede, ela vai voltar, né, em sentido contrário, com a mesma força que ela foi jogada. Né? Isso é a lei da ação e reação. Na palavra de Deus, que dessa lei de ação e reação, ela também é uma lei espiritual, conhecida como a lei da semeadura e da colheita. Né? Lei da semeadura e da colheita. Né? Tem até um jargão, um dito popular, né, que diz que, né, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Mas, na verdade, esse dito popular é uma forma popular de dizer um versículo da Bíblia que está em Gálatas 6, no versículo 7, eu vou ler depois para você, vou dizer depois para você. Mas a gente precisa entender que na lei da semeadura e da colheita, um fator importante é que a colheita ela é da mesma espécie da semente plantada. Não existe como mudar isso. Lá em Gênesis 1, do versículo 11 ao 13, né, diz quando Deus estava criando, né, as terras, ele estabeleceu dessa forma. Né, a partir do versículo 11 de Gênesis diz, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Ou seja, o fruto vai ser sempre da espécie que foi plantada, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então, a relva, as árvores davam frutos, né, segundo a sua espécie. E os frutos vinham com uma semente da mesma espécie do fruto, para que fosse perpetuado, né, fosse multiplicado, né, a sementeira e a colheita desses frutos. Né. Outra coisa que a gente precisa entender, que essa lei, a lei da semeadura e da colheita, ela está vigente. Querido. Deus estabeleceu assim, lá em Gênesis 8, no versículo 22, logo após o dilúvio, né, Deus estabeleceu o princípio, ele diz, no versículo 22 de Gênesis 8, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso é um princípio que foi estabelecido por Deus. Quanto tempo vai durar a terra? Não sei. Mas enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita. Amém, queridos? Não deixará de haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Todas essas coisas a gente tem visto acontecer, né? Por quê? Porque foi estabelecido por Deus assim. A palavra de Deus já foi liberada nesse sentido. Outro aspecto que é importante a gente considerar na lei da semeadura e da colheita é que não há troca de espécie de colheita após o plantio. Ou seja, depois que você semeou, querido, você não tem como trocar. Ah, eu plantei batata, mas eu quero colher maçã. Não, você plantou batata, você vai colher batata. É isso que diz. Lá em Gálatas 6, no versículo 7, como eu citei anteriormente, o texto é muito claro, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, a colheita é da mesma espécie da semente que plantamos, né? E aí a gente precisa ter cuidado, né? E eu vou explicar depois os tipos de sementes que existem, mas agora não. Outro aspecto importante que a gente precisa considerar na lei da semeadura e da colheita, querido, é o poder multiplicador da semente. Isso também está, né, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Toda semente, querido, ela carrega dentro de si um poder de multiplicação estabelecido por Deus. Por exemplo, uma semente de milho, ela carrega o poder de multiplicação de 500 a 800 grãos de milho por espiga.
Um pé de milho pode dar até 2 espigas de milho, né? Mas em cada espiga, 500 a 800 grãos de milho. Você joga 1 grão no chão, você semeia 1 grão de milho, e você pode colher de 500 a 800 grãos numa espiga. Olha que coisa interessante. Agora, deixa eu trazer para o lado espiritual. Palavras, queridos, elas são sementes. E as nossas palavras, elas gerarão fatos, conforme o que foi dito. Em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, palavras são sementes que geram fatos. Aquilo que nós estamos falando está gerando aquilo que nós estamos vivendo. Preciso ter cuidado. Outra coisa, atitudes são sementes. E as nossas atitudes, elas gerarão fatos conforme o que foi feito, né? Tudo aquilo que a gente fizer vai gerar uma consequência. E essa consequência vai voltar para nós. Por isso precisamos ter cuidado com o que nós falamos e como nós agimos. Porque isso vai trazer uma consequência. E nós, depois que a consequência chega, não tem como a gente fugir, né? Fomos nós que semeamos. E não adianta atribuir culpa a Deus, responsabilidade de Deus. Deus é inocente, querido. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Outra coisa interessante, dinheiro são sementes que gerarão frutos conforme o que foi semeado. Dinheiro é semente. Tudo que é plantado, querido, precisa de cuidado para poder dar fruto. Seja palavras, sejam atitudes, seja dinheiro, tudo que a gente plantar, a gente precisa cuidar para poder dar o fruto. Quando você semear, seja o que for a sua semente, creia que você vai colher, querido. Creia que você vai colher. E você vai colher. O agricultor, quando ele planta, ele não cava a terra todos os dias para ver se a semente germinou, se ela está desenvolvendo, não. Ele semeia, cobre ali a semente com a terra e ele já prepara a festa da colheita. Ele já gera uma expectativa da colheita. Ele fica crendo que daquela semente ele vai colher de forma multiplicada. Amém, queridos? Outro exemplo que a gente precisa entender, aprender com o agricultor. O agricultor, quando ele planta, querido, uma semente, e ele acontece a colheita, ele separa, né, da colheita que ele tem, ele separa o que é semente do que é fruto. Por que é importante separar isso? Porque semente, querido, você planta e fruto você come. Então, tudo que chega nas suas mãos, você precisa separar, você precisa discernir o que é semente do que é fruto. Fruto nós desfrutamos, nós comemos. Mas semente nós semeamos para poder colher mais. Amém, queridos? E é importante a gente ter esse discernimento, de saber separar, né, frutos e sementes. E estar sempre semeando, para que a gente possa estar sempre colhendo. Outro aspecto importante. Toda semente, ela precisa de proteção e cuidado para completar o seu ciclo até a colheita. As nossas palavras, as nossas atitudes, elas precisam ser regadas com a confissão da palavra de Deus e uma atitude de alegria e de gratidão a Deus para que possam germinar e dar frutos. Vou repetir para você. As nossas palavras e as nossas atitudes, elas precisam ser regadas com a confissão da palavra de Deus e também com uma atitude de alegria e de gratidão a Deus para que elas possam germinar e gerar fruto. Amém, queridos? E isso é muito importante, porque aquilo que nós estamos dizendo, aquilo que nós estamos falando, vai produzir um resultado na nossa vida. Então, quando nós semearmos alguma coisa em palavras, em atitudes, ou mesmo monetariamente, a gente tem que ter o cuidado daquilo que nós estamos falando, confessando, mas sempre mantendo uma atitude de alegria e de gratidão a Deus e uma confissão de fé, né, sobre aquelas sementes, para que ela possa germinar e gerar o fruto. Amém, queridos? Outra coisa, Jesus, lá em Lucas 8, do versículo 4 ao 15, Mateus 13, do versículo 1 ao 9, e Marcos 4, do versículo 1 ao 9, ele conta, né, a palavra do semeador. Né, e ali ele mostra que nós devemos ter um cuidado, né, com a palavra em nós semeada. Precisamos cuidar para que a palavra possa produzir fruto. Ela não pode ser abandonada, né, relegada. Não, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada,
para que ela possa produzir frutos. Eu não vou ler o texto para não ficar extenso o vídeo, mas você pode ler depois essa palavra. Amém? E no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, né, do versículo 6 ao 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre semeadura e colheita. E ele está aqui falando sobre finanças, querido. O contexto desse assunto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 14, o contexto é finanças. E ele diz assim, a partir do versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, conforme você propõe no seu coração. Quero colher muito, quero colher pouco. Se eu quero colher pouco, semeio pouco. Se eu quero colher muito, semeio muito. Né? E ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o que Deus, a promessa de Deus, né? Aquele que dá pão, né? Ele pode vos fazer abundar em toda graça, ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Aqui está falando do propósito da riqueza nas nossas vidas. É para toda generosidade. Porque através da nossa generosidade, diz, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então a riqueza na nossa vida, ela tem um propósito, né? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém, queridos? Então, nós precisamos enxergar, nós precisamos considerar a contribuição na obra de Deus como semente, querido. A contribuição na obra de Deus são sementes e elas vão nos trazer colheita. Eu tenho um testemunho, eu tenho vários testemunhos sobre semeadura e colheita. Mas uma vez nós fomos a um congresso, né, de uma igreja, da igreja que nós, da denominação que nós frequentávamos, em 2002, 2003, eu não me recordo, em São Paulo, congresso do G12, a nossa igreja fazia parte do G12, né, naquela época, não é esta atual, Vida Plena, mas é a igreja da qual nós participamos. E eu estive lá num congresso do G12, e o primeiro dia eu participei da primeira reunião, gostei muito, eu liguei para a Celina, falei para ela, pega um avião, vem amanhã para São Paulo, para você participar do que está acontecendo aqui, que está tremendo o que está acontecendo aqui. Muito poderoso o que está acontecendo aqui. E ela foi. Aí quando ela chegou, nós fomos à noite para o congresso, e o pastor, até me lembro, um pastor amigo meu, Filomeno Romero, né, hoje apóstolo, ele deu uma palavra, e ele falou sobre esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, ele falou sobre contribuir, né, sobre ofertar com propósito no coração. E aí ele falou, eu vou fazer uma oração e você também faça uma oração aí no seu lugar. E quando você estiver orando, o Espírito Santo vai colocar um valor no seu coração para que você semeie. E aí você faça conforme a orientação que o Espírito Santo colocar no seu coração. Essa foi a palavra que ele deu em resumo. E aí ele orou, e na hora que ele estava orando, eu também estava orando aqui, e aí o Espírito Santo falou algo comigo. Aí Celina virou para mim e falou assim, amor, eu estava em Brasília hoje, eu fui fazer uma compra no Verdurão, e chegou lá na hora, a compra deu um valor lá, e eu tinha eu preenchi um cheque de R$50, eu pensei que a compra fosse dar 50, mas a compra deu um valor maior, porque eu acrescentei mais coisas. Então, eu tenho um cheque de R$50 aqui, eu vou colocar esse cheque na salva. Na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou comigo, dê 500. Eu ouvi a voz do Espírito Santo audível dentro de mim, dê 500. E eu falei, amor, pega esse cheque para trás, faz um cheque de 500, o Espírito Santo mandou dar 500.
e ela pegou e falou assim, olha, 500 é tudo que a gente tem no banco, é o nosso saldo na conta. Eu falei, não tem problema, Deus proverá para si o cordeiro. E aí ela pegou, fez o cheque de 500 e nós entregamos. Aí foram recolhidas as salvas, e aí quando o pastor César Castelano foi começar a iniciar a palavra dele, ele disse assim, eu estava aqui prestando atenção, quando o pastor Romero deu a palavra, e ele falou para cada um orar, e o Espírito Santo ia trazer uma direção no seu coração. E o Espírito Santo falou com várias pessoas aqui, deu um valor que era para ser ofertado. E alguns obedeceram, e muitos não obedeceram. Então, você que não obedeceu, você que não considerou a voz do Espírito Santo, desça daí agora do seu lugar e venha obedecer aquilo que o Espírito Santo deu a ordem a você. Você está em desobediência ao Espírito Santo. Eu sei que muita gente desceu ali chorando, envergonhado, né? Eu até brinquei com a Celinha, falei, já pensou? Eu conheço tanta gente na visão, já pensou eu descer agora aqui envergonhado porque eu não obedeci o Espírito Santo, né? E ficou por isso. Durante esse congresso, eu trabalhava com distribuição de CDs e livros cristãos. E a gente tinha a nossa gravadora e a gente estava lá com alguns CDs nossos lá, que foram pedidos, né? Nós deixamos em consignação. Eu mandei os CDs em consignação. E aí, até esse dia, né? Eu cheguei lá, não tinha vendido nada do nosso CD. Ficamos tranquilos. Passamos o resto da semana, no final de semana, no domingo, viemos embora, né? E aí, na segunda-feira, a pessoa que era responsável lá pelos materiais, ela falou assim, Jorge, nós temos mais essa semana, o congresso acabou no domingo, mas nós temos mais uma semana e a gente vai estar fazendo pequenos congressos nas nossas congregações aqui espalhadas por São Paulo. Eu queria pedir para você deixar mais essa semana aqui com o nosso material, né, se você não se importar. Eu falei, não tem problema não, pode ficar. E aí ficou. Isso passaram mais uma semana. Nós voltamos de lá, querido, na segunda-feira. O que aconteceu é o seguinte, a gente tinha um valor X de contas a pagar. E todos os dias, Deus nos dava a provisão para aquele dia, como foi com o maná no deserto. A cada dia, de segunda a sexta-feira daquela semana seguinte, a gente vendia e recebia o valor exato de pagar as contas. Nada além. Quando foi na segunda-feira da outra semana, eu recebi uma ligação. E aí, a pastora me ligou lá da Palavra da Fé e ela disse, Jorge, deixa eu fazer uma proposta para você. Se você aceitar, tudo bem. Eu falei, diga, pastora. Ela falou assim, olha, quando a gente recebe material lá consignado lá para vender no congresso, a gente recebe de várias editoras. E quando a pessoa vai comprar, ela compra o livro de uma editora, o livro da outra, a Bíblia da outra, o CD da sua gravadora. Então, na hora de pagar, ela não paga separado por editora. Ela faz um cheque só do valor total da compra. Então, não tem como separar. Então, a gente ficou aqui. Se você concordar, eu quero fazer a seguinte proposta para você. Se você concordar, eu quero ficar com o saldo que ficou aqui, que sobrou, que nós vendemos algumas coisas, e sobrou. E se você concordar, eu te pago 50% hoje de tudo que você me mandou, e você faz uma duplicata para 20 dias do restante. Você aceita? Eu falei, na hora. E aí ela falou, tudo bem, pode ser. Ela pegou, então passa o número da conta que eu vou mandar hoje a diferença para você. Eu vou arredondar o número, tá, querido? Que deu 24 mil e... não sei. 25 mil redondos. Ela mandou 12.500 um depósito no mesmo dia e uma duplicata de 12.500 para mais 20 dias. Eu semeei quanto que o Espírito Santo mandou? 500. E 2 semanas depois, eu não estava esperando aquilo, veio 25 mil reais. E aí foi uma festa, né? Porque aí não somente pagou, mas sobrou, deu para investir, foi, né? Você imagina como são as coisas. Então, as coisas de Deus, elas funcionam por fé. A gente não pode estabelecer regras, porque Deus não está preso às nossas regras. Nós precisamos confiar e descansar que Deus cumpre a sua palavra. E quando eu falo isso, que eu não estou falando isso como uma doutrina, não. Fé, isso é fé, simplesmente fé. Né? E cada um tem uma medida de fé, e cada um deve agir na medida da sua fé, não querendo colocar Deus contra pedaço, só Deus fez isso com fulano, tem que fazer comigo. Não é assim que funciona, querido. Não é assim, porque Deus vê o nosso coração, Ele vê a motivação do coração.
tem que ter pureza no coração e fé, somente fé. Amém, queridos? Agora uma coisa que a gente precisa ter cuidado, entender, é que a aplicação do princípio, a obediência à palavra traz resultado na nossa vida. E o resultado que Deus pode produzir na nossa vida, que não está preso às condições naturais, daquilo que nós podemos perceber. Mas o resultado está ligado à palavra de Deus sobre aquele assunto específico. Por quê? Porque Deus é que está por trás da palavra dele. O conhecimento humano, as possibilidades humanas, não determina o resultado que Deus pode produzir na nossa vida. Por isso a gente não pode viver por aquilo que a gente vê, pelos nossos sentidos, mas por aquilo que nós cremos, na palavra de Deus. Porque o que determina os resultados da nossa vida é a palavra de Deus. Vou repetir para você. O que determina os resultados da nossa vida é a palavra de Deus. Quando nós obedecemos, a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. Quando desobedecemos, o que está previsto para acontecer na desobediência, acontece. Amém, queridos? Se você obedece à palavra de Deus, independentemente de conhecê-la ou não, a palavra de Deus produz o resultado em sua vida. Por causa da pessoa que está por trás da palavra. Deus é fiel à sua palavra, querido. E quando nós obedecemos a palavra, ela se cumpre na nossa vida. Por outro lado, a desobediência também, ela produz resultados em nossas vidas. Amém, queridos? Tem um texto que eu queria dar um outro testemunho para você também, está em Isaías 43, do versículo 18 ao 21, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Em 78, final de 78, começo de 79, acho que foi no começo de 79 que aconteceu isso. A gente participava de uma comunidade jovem, eu participava de uma comunidade jovem, nessa época, 1978, eu tinha 21 anos. E a gente ia fundar um orfanato, um lar de crianças, né? E aí nós compramos uma chácara no INCRA 8, aqui perto de Braslândia, né? Nós nos reunimos, vários jovens, né? Vários eram funcionários, como eu era funcionário do Banco do Brasil na época, tinha funcionários da Caixa Econômica, da Fundação Educacional e assim por diante, né? De outros órgãos também do governo. Nós nos juntamos para comprar uma chácara e fundar um lar de crianças, um orfanato. E aí, para poder viabilizar isso, eu doei o carro que eu tinha na época, que era um Opala. Doei meu Opala para poder arrecadar o valor, né, e vender o Opala e do valor pagar a chácara. Só que naquele tempo, 1979, quem é desse tempo sabe, não existia financiamento de carro naquele tempo. Você comprava o carro, tinha que ser à vista. Tinha que ter o dinheiro ou então você não comprava. E eu doei o meu carro. Tranquilo, estava tranquilo, doei o carro, feliz, grato a Deus, porque Ele me deu o carro, me deu a condição de ajudar, né, naquela obra. E aí eu trabalhava no Banco do Brasil e um dia um colega me chamou, me falou comigo, perguntou, Jorge, eu não estou te vendo mais com o seu carro, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu me desfiz do carro. O que você fez? Aí eu contei para um outro amigo lá do banco o que eu tinha feito, né, que eu tinha doado o carro para poder pagar a chácara, que a gente ia fundar um lar de crianças, tal. Tá bom. Passados uns dias, um outro colega, a gente era amigo do banco, ele me chamou lá na mesa dele, falou, Jorge, vem aqui. O Dario me falou que você fez isso, me contou, né? Eu queria fazer uma proposta para você. Eu falei, qual proposta? Ele falou assim, olha, eu tenho 2 carros, eu tenho um Fusca, que é o que eu uso para trabalhar, ele era fiscal da carteira rural do Banco do Brasil, e eu comprei uma Brasília para minha esposa. Eu moro ali na rua do Instituto Madandi, na rua da escola, e ela usa o carro só para tira da garagem, leva as crianças na escola, que é lá embaixo na rua, na mesma rua, e depois ela sai para buscar os meninos na escola. E ela tem medo de dirigir, ela tem muito medo de dirigir e ela não quer ficar com o carro. Aí eu queria te oferecer, se você quiser, eu te vendo o carro.
Eu falei, mas só que eu não tenho dinheiro para adquirir o carro tem que ser pago à vista. Ele falou, não, eu faço um financiamento para você. Eu falei, como? Eu falei, a gente calcula aqui o juro normal, naquela época o juro era baratinho, e todo mês, no dia 20, que é o dia do pagamento, você deposita na minha conta o valor. A gente estabelece aqui o valor, quanto é que vai ser, né, o valor da parcela, e aí todo dia 20 você me deposita o valor e pronto. Eu falei, tá bom. Então eu lendo esse texto aqui, quando fala que Deus, eu porei um caminho no deserto e rios no ermo, que naquele tempo não existia financiamento, mas aquele irmão me ofereceu, aquele amigo, né, aquele colega do banco me ofereceu uma possibilidade. Né? Foi criado um financiamento quando não existia financiamento, e eu comprei uma Brasília semi-nova, mas ela era praticamente nova, ela não tinha 10 mil quilômetros rodados. Nova. Amém, queridos? Deus pode abrir um caminho onde não existe possibilidade, porque Deus não está preso às condições naturais, aquilo que nós vemos. Tudo é possível para Deus. Querido. Quando você semear, seja em palavras e atitudes, ou monetariamente, ou seja lá o que for que você semear, querido, fique tranquilo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, queridos? Eu quero, por último, antes de finalizar, falar para vocês sobre a riqueza na visão de Deus. Howard Dayton, no seu livro O Dinheiro, da Bless Editora, ele declara que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Isso é um assunto importante na palavra de Deus. A riqueza na terra, ela deve servir a um propósito eterno, a um propósito divino, para que produza frutos eternos. O propósito da riqueza, é sempre abençoar e nunca acumular para o egoísmo ou para a soberba. A riqueza ela tem que ter um propósito de ajudar, de favorecer, de abençoar as pessoas. Quanto mais generosos nós somos, tanto mais o poder da multiplicação opera em nossas vidas. Nós precisamos ver o ato de contribuir como um dom dado por Deus. E isso é o que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos 12, no versículo 13 ao 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui ele diz: o que contribui, no versículo 8 de Romanos 12, o que contribui com liberalidade. Amém, queridos? Com generosidade. Feche seus olhos, vou orar nesse momento. Eu quero orar pelas finanças das pessoas que estão passando por situação difícil. Alguns eu sei que perderam o emprego, mas Deus pode trazer algo novo na sua vida. Eu quero orar também pelo Carlos Eugênio dos Santos, que ele é parente da Carminha, uma amiga nossa, e ele está internado no hospital lá em Taguatinga Sul, que me fale agora o nome do hospital, e com Covid-19. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Pai, porque não existe para o Senhor nada impossível. E eu te agradeço, Pai, por portas abertas. Pai, aquelas pessoas que estão passando por uma situação de emprego, Pai, eu declaro sobre elas portas abertas, Pai. Portas abertas, Pai, eu te peço, coloco diante do Senhor a situação de cada um deles e te peço, Pai, uma nova oportunidade de empregos, bons empregos para as pessoas que estão desempregadas. Pai, e quando elas estiverem empregadas, Pai, que elas sirvam neste novo emprego como se estivessem servindo ao Senhor. Elas sejam excelentes naquilo que fazem, Pai, como está escrito na Tua palavra em Colossenses, em Efésios, para que elas possam, Pai, crescer cada dia mais no seu trabalho, serem bênçãos ali e o trabalho, a empresa seja bênção para elas.
Pai, eu oro em favor do Carlos Eugênio dos Santos. Pai, declaro sobre ele a recuperação completa, a restauração completa em nome de Jesus. Oro pelo seu Walter, pai da Val, Pai, toda a família da Val, a dona Leide, o seu irmão, o Walter Júnior, Pai, o Fábio e a Val, abençoo eles, a recuperação completa do seu Walter, em nome de Jesus Cristo. Pai, oro em favor da Vida Plena, todos os empresários, todas as famílias da Vida Plena, declaro sobre eles paz, alegria, prosperidade, crescimento e fé. Pai, em nome de Jesus. Queridos, até a próxima, boa noite, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu like e fique na paz.